Deus confrontador, Deus resgatador, nosso tema para o livro de Isaías, profeta Isaías, enquanto somos abençoados por este livro nestes domingos. Hoje vamos focar em Isaías 45, o profeta Isaías, capítulo 45, do verso 14 ao verso 25. Isaías 45, 14, 25. Há um verso já conhecido daqueles que têm estado aqui, um verso de Isaías que se aplica bem ao nosso tema e ao assunto do livro, Deus confrontador, Deus resgatador. É o verso de Isaías 55, 6. Vamos dizer juntos, vamos ministrar a nós, uns aos outros, juntos, este verso. Então juntos: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Ao sábio basta uma palavra, e aí está, que ele a ouça. Isaías 45, então, é o nosso texto nesta manhã. Nós vamos focar a partir do verso 14, mas vamos apreender um pouco do contexto aqui, que será muito útil para a nossa edificação nesse texto, voltando atrás ali o verso 1, nesse mesmo capítulo 45. Verso 1 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Aí está a palavra do Senhor com relação a Ciro. E o verso 4 fala mais ainda: por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Então, por amor aí de Israel, Deus convoca Ciro. Eu convoco Ciro pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. E o verso 13 completa ainda dizendo: eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade, ele libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está então o verso 13 falando deste homem, Ciro, que Deus levanta para reconstruir Jerusalém. Segundo esse verso 13, reconstruir minha cidade e libertar os exilados, o povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. E Deus então usa Ciro, esse novo imperador. E agora então o nosso texto, começando com o verso 14, você tem um encontro com a palavra agora, que ela possa entrar no seu coração e abençoá-lo nesta manhã. Então que o Senhor dê a cada um de nós uma mente, a mente disposta para receber a palavra agora. Ouça: assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a.
Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Ao ler esse texto, nós precisamos nos voltar para um texto do Novo Testamento. O texto que nós lemos foi pronunciado pelo profeta Isaías como a boca de Deus. Isaías profetizou entre 740 e 700 antes de Cristo. Passam-se então aí 7 séculos e Cristo vem. E eu quero ler um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, isto é, após então a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja na cidade de Filipos, na Grécia, a carta aos Filipenses. E nesta carta, no capítulo 2, começando com o verso 5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí está a palavra do apóstolo Paulo, e entende-se inclusive que ele aqui está citando um cântico que era cantado já nas igrejas naqueles dias, e ele então fala sobre Jesus Cristo aqui. A proposta dele, ou a razão dele escrever isto, é para ensinar aos filipenses o caminho da humildade, e aí ele traz essa grande verdade da manifestação de Deus em Cristo entre nós. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não
considerou que o ser igual a Deus é algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A encarnação de Deus, então, é em Cristo, esse mistério que torna Jesus Cristo Deus conosco, é a nossa salvação. E aí no verso 8 aqui nesse texto ele diz que Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente assim até a morte de cruz. E no verso 9 aqui, o apóstolo Paulo vai aplicar a Jesus Cristo a citação de Isaías, daquilo que o profeta Isaías falou nos versos que nós já lemos. Deus exaltou Jesus, o que? A mais alta posição. Se ele foi humilhado, se esvaziou, veio andar entre nós como homem, ser humano, para a morte de cruz. Depois também a glorificação, exaltação, ele volta à sua condição divina. Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, condição divina. E o verso 10, para quê? Aí então ele vai aplicar a Jesus Cristo o texto de Isaías, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aí está o texto do apóstolo Paulo. Olhando novamente o nosso texto em Isaías, começando com o verso 14, nós lemos, e no verso 18, o profeta diz: pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, Deus que moldou a terra e a fez, ele a fundou. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. E ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. No verso 21, no final do verso 21, diz assim: não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. E o verso 22, maravilhoso verso: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Verso 23, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Mas o verso 24, na segunda parte, diz: todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Verso 22, voltem-se para mim e sejam salvos. Viradas. A vida é feita de viradas, não é mesmo? Algumas viradas não muito significativas, comuns, como por exemplo, estar caminhando numa direção, lembrar que esqueceu algo e dar meia volta, uma virada. Mas também as viradas mais marcantes, quando por exemplo o solteiro ou a solteira parte para o casamento e acontece o matrimônio. Que virada tremenda na vida de solteiro para casado. Nunca mais nada será o mesmo na vida do ser humano a partir daquele momento. A virada profissional, numa dada carreira ou emprego, e devido a certas circunstâncias ou por motivos diferentes, trocamos de profissão ou de emprego. Virada marcante, bem mais marcante. Enfim, poderíamos continuar citando as viradas da vida e quantas viradas não já fizemos. E haveremos de fazer algumas mais lentas e outras mais bruscas e sutis. Algumas poderiam ser descritas com aquela expressão que usamos para máquinas, um cavalo de pau, aquela meia volta que se é dada por um barco e não se segura, ninguém sobra no barco. Enfim, experimentamos todo tipo de viradas, mas aqui nesse texto, a palavra de Deus, na voz do próprio Deus, segundo Isaías,
é direcionado a mim e a você, a virada mais radical que podemos conhecer. Verso 22, voltem-se para mim e sejam salvos. Esta virada, voltem-se, é aquela que todo ser humano precisa urgentemente, precisa necessariamente. Volte-se para mim. Esta virada é a maior necessidade do ser humano, é o que a palavra de Deus propõe para você, e você está aqui nesta manhã porque você precisa desta virada, ela precisa acontecer na sua vida. Voltem-se para mim, diz o Senhor. E se já aconteceu, que nesta manhã esse texto possa ainda solidificá-lo mais nessa virada que chegou à sua vida. E se não chegou, Deus o trouxe aqui nesta manhã para que ela aconteça na sua vida. Ouça a palavra de Deus, a palavra histórica aqui. O profeta Isaías falando então aí 700 anos antes de Jesus Cristo. Voltem-se, este verbo quer dizer nos seus sentidos variados, mas que apontam para o mesmo significado, é dar as costas para algo. Você está de frente e repentinamente você dá as costas para algo. É você agora focar em algo de forma muito especificamente. Dando esta volta, você passa a fitar algo de forma decidida. É tomar uma posição firme e decidida. Voltem-se para mim, é isto que o Senhor está falando. E voltar-se então quer dizer um retorno. Você sabe o que é retorno. Todos aqui que dirigem sabem muito bem o que é um retorno. Quantas vezes nós que dirigimos precisamos e buscamos um retorno. Estamos na estrada, mas na direção errada. Precisamos achar uma forma de simplesmente, diametralmente 180 graus virarmos, voltarmos. É este o sentido aqui. Voltem-se para mim e sejam salvos. A ideia de conversão, palavra tão própria ao cristianismo, metanoia é a palavra, metanoia. Temos no português, mas nos é dado pelo grego antigo do Novo Testamento, metanoia. Quando então a mente tem essa mudança total e a completa, radical. Enfim, a virada radical. Volte-se para mim, que você precisa, e se você já a tem, que Deus o firme nesta manhã. É a virada radical, mas é a maior das viradas. Não há uma virada maior que possa acontecer na vida do ser humano. Achar a profissão, descobrir a profissão, a carreira, é algo muito importante. Gastaremos horas e horas todos os dias naquela atividade. É importante então encontrar essa direção. A virada do matrimônio também é muito importante. Precisamos verificar bem, mas nada é mais crucial e maior do que esta virada, e nada é mais radical do que ela. Esta que o Senhor aponta aqui: voltem-se para mim. A verdade é que a sua necessidade, você que está aqui nesta manhã, é uma virada radical. E você que já experimentou porque um dia você entendeu isso claramente, brilhou na sua mente e aqueceu o seu coração de uma forma irresistível na ação do Espírito Santo. E você entendeu que a virada era uma necessidade, não luxo, não algo dispensável, não um acessório, mas algo que sem essa virada você não poderia mais caminhar nesta vida. Sua necessidade é uma virada radical. E você que ainda não experimentou, esta manhã para você experimentar, é o convite do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos. Que você possa ouvir o convite, ouvir a exortação do Senhor no seu coração. Você nunca mais será o mesmo, para melhor, para melhor. Ah, virada tremenda, virada radical. Essa é a sua necessidade. Virar para onde? Virar para o Deus único. O Deus único. O que acontece com o coração humano rompido com Deus, caminhando de uma forma autocentralizada e não centralizada em Deus? A humanidade, o conhecimento humano se achando
autônomo e capaz de dar a sua direção. O que acontece com o coração humano? Ele deixa de ser religioso? Não, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, essencialmente espiritual. O ser humano nunca deixa de ser religioso. Mas eu conheço gente que é ateu, pode verificar que há religião naquela vida. Por quê? Porque uma vez que o ser humano não crê em Deus, ele deixa então de crer em nada? Não, ele haverá no seu coração necessariamente buscar alternativas. Aquilo que a palavra de Deus chama de ídolos, tentativas de substituir a Deus. Por isso que o homem que é o ateu mais confesso, ele tem o seu ídolo, algo diante do qual ele queima os seus anos, suas forças, sua inteligência. E isto não é novidade. Se não se volta para ídolos religiosos, volta-se para ídolos de outras formas. No verso 16, aí está a situação: todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Idolatria, problema do coração humano sem Deus. O pensador Chesterton, é dito que ele fez uma colocação, que aliás uma biógrafa dele é que realmente colocou assim a frase, procurando refletir o pensamento do grande pensador Chesterton, e ela disse que ele teria refletido a ideia que se o ser humano, o problema do ser humano é que se ele deixa de crer em Deus, não é que ele passa a não crer em nada, mas que ele passa então a crer em qualquer coisa. Os que fazem ídolos serão envergonhados. Aí está o desvio do coração humano, que não é novidade somente nos nossos dias, é histórico, a partir do rompimento com Deus. O verso 20 diz: são ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Deuses impotentes, pequenos e insuficientes. Deuses do capricho humano, da criação humana, insuficientes. Esse é o desvio comum. Nós temos os ídolos e o politeísmo, isto é, essa idolatria na forma religiosa, tão comum nos nossos dias e na história toda da humanidade. Mas nós temos também nos nossos dias o pensamento chamado pós-moderno, que é a mentalidade que domina agora a cabeça das pessoas. Nós temos o chamado pluralismo. Há muitos deuses, muitas religiões, e todas são iguais. E nesse campo todo surge a idolatria secularista. E aí então criamos ídolos do materialismo, das coisas, o ídolo do status social, profissional. Nós buscamos o ídolo do hedonismo, o prazer é o fim da vida, o entretenimento, a diversão, nos entregamos a isto. Atividades legítimas que podem estar na nossa vida, sutilmente passam a ser ilegítimas porque queremos ou deixamos que ela tome o lugar de Deus em nossas vidas. Talvez alguém está numa atividade recreativa nesta manhã, que eu e você podemos praticar, mas estão praticando de uma forma diametralmente diferente. Se tornou a razão da sua vida, o centro da sua vida, e não querem nada com Deus, com a igreja do Senhor, com Jesus Cristo. Então a idolatria secularista aí está, seja materialismo, hedonismo, o status e uma porção de outras coisas, se tornam ídolos e deuses diante dos quais queimamos nossas vidas, queremos encontrar neles o significado e o propósito da nossa existência, dos nossos anos, e corremos, nos afadigamos, mas aqui diz: serão envergonhados. A verdade é que correr atrás dos ídolos é correr para ser envergonhado e constrangido mais cedo ou mais tarde. Eles serão revelados pequenos demais. São imagens, são ídolos criados por nós mesmos. Por isso nós podemos levá-los e transportá-los
Assim como os ídolos da religião do politeísmo são os ídolos do secularismo. Por isso a palavra de Deus vem mais uma vez falar aqui de forma patente sobre o monoteísmo, um Deus único, verdadeiro e criador. E então somente Ele é Deus, e somente Ele deve e pode ser Deus em nossas vidas, e não pode haver nada mais no lugar dele. Verso 18 diz: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Deus declara: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Você ouviu? Você sentiu quão patente é a verdade que somente Deus é Deus e não há nenhum outro além dele? O verso 21 vem novamente a carga e diz: não há outro Deus além de mim. E o verso 14 fala daquele dia quando então o Egito, a Etiópia, os sabeus viriam para buscar Deus em Jerusalém. E eles diriam: certamente Deus está com você e não há outro. E dirão o que naquele dia? Não há nenhum outro Deus. Finalmente os povos pagãos reconhecendo esta verdade, a verdade eterna: não há nenhum outro Deus. É preciso verificar que o seu coração esteja voltado para esse Deus único. Não há outro. Porque se você procurar se encher e servir algum ídolo no lugar de Deus, você ainda vai se achar vazio, e muito vazio, mais cedo ou mais tarde. A hora da verdade que chegará à sua vida. Cuidado, e eternamente então nem se fala, é um desastre. Esse Deus único na história. Mas aí nós temos que ser lembrados por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Poderíamos citar outros textos do Novo Testamento. Isaías falou do servo sofredor que haveria de vir, mas que também seria glorioso. E aí falando então de Jesus encarnado, humilhado até a cruz, mas o Jesus também Deus para todo sempre ressurreto. E então a palavra de Deus fala-nos de Cristo como esse Deus entre nós. Mas veja aqui com o que o apóstolo Paulo faz quando ele cita Isaías. Ele começa cantando sobre a encarnação de Jesus para ser aquele que seria humilhado, ou foi humilhado, e foi até a morte de cruz. Isaías fala muito do servo sofredor. Isaías 53 em particular é sobre isto. Há 4 cânticos sobre o servo sofredor em Isaías. Então Jesus Cristo se achado na forma humana, indo à morte de cruz. Mas também o apóstolo Paulo diz o quê? Ele diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo toma as palavras do profeta Isaías, que são palavras que Deus fala sobre Ele mesmo, e diz que essas palavras se aplicam a Jesus Cristo. Para apenas olhar esse texto na palavra de Deus em Filipenses, o que é que nós temos aqui? Jesus Cristo é então Deus conosco e o nosso Salvador. Ele é sim aquele que se humilhou, tomou a forma humana até a morte de cruz. Verdadeiro homem. Identificou-se conosco, foi um de nós para tomar nosso lugar. Mas também verdadeiro Deus, a ponto que essa adoração que haverá de acontecer, que é digna somente de Deus e pertence somente a Deus, é dada a Jesus Cristo, porque Ele é Deus entre nós. E aí está então a revelação maravilhosa desse Deus único, manifestado na sua triunidade. É esse Deus que você precisa buscar, o Deus único. Volte-se para mim, volte-se para mim. Volte-se para quem? Para Deus, e somente para Deus. É a única opção. É a única opção. É a única opção. Não há outra. Voltem-se para mim, diz o Senhor. E nós agora entendemos muito bem que voltar-se para Ele como Salvador é nos voltarmos para Ele em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ah, Deus Salvador em Cristo.
vai até a cruz, humilhado, para morrer a nossa morte, e ali tomar sobre ele nossa distância dele, nossa culpa, nossa rebelião, nossos caminhos errados, para encontrarmos e vivermos a vida com ele, isto é, a salvação. Volte-se, diz o texto. Volte-se para quem? Para mim. Não é volte-se para você mesmo, não é volte-se para as terapias, não é volte-se para os ídolos que o ser humano pode construir e buscar. Não, voltem-se para mim e sejam salvos. Para mim é Jesus Cristo. Volte-se para o Deus único e volte-se então para o Deus Salvador. Desvio comum já citamos, levam ídolos, oram a deuses que não podem salvar, somente o Senhor pode salvar. Voltem-se para mim e sejam salvos. O que isto nos diz? Diz que o ser humano está entre a perdição e a salvação, ou se está na perdição ou se está na salvação. Ou se está longe e rompido com Deus, ainda que tenha alguma fé em Deus, talvez até, mas é uma fé de plantão, inconveniência superficial, continua-se nos caminhos humanos e na busca dos interesses humanos, centralizado no próprio ser humano, perdição. Ou então se está na salvação. Eis o problema humano, a necessidade humana é profunda. O ser humano não está apenas com uma pequena variação, ele está sem salvação, ele está perdido. É problemático, profundamente problemático o coração humano. A situação é gravíssima. Ao olhar aqueles que não se achegam ao Senhor, não se voltam para Ele, não olhe isso de uma forma superficial e como se fosse algo de menor importância. Ele está mais ou menos, não está. Ou se volta-se para Deus e é salvo, ou então se está na perdição. Essa é a verdade, e esse é o alerta da palavra de Deus, que o coração sábio nesta manhã possa enxergar e atender a isto. Perdição. É preciso que nós lembremos a diferença entre causa e sintomas. Sintomas são variados que o ser humano sente da sua situação perdida. Alguns na questão financeira sentem isto e ficam achando que o problema é financeiro, uma crise financeira, etc. Outros na saúde. O meu problema é a questão da saúde. Outros é na área emocional, estou vivendo uns dramas emocionais, estou afetado emocionalmente. Outros é uma questão de direção para o momento, estou numa confusão tremenda, não sei para onde ir, etc. Outra é uma questão relacional, estou numa crise relacional, talvez na família, fora, isso está me trazendo dores. Eu acho que esse é meu problema, é o que me incomoda. E poderíamos continuar e vamos avançando até para a questão das drogas, tão comum nos nossos dias, nas bebidas, etc. Meu problema é que eu estou envolvido com estas coisas, esse é meu problema. Não. Tudo isso são apenas sintomas. Todo desassossego, desacerto que esses aspectos da vida deste mundo nos trazem são apenas sintomas, não é o seu problema, não é o problema do ser humano. O problema do ser humano é que ele não tem se voltado para Deus, a virada radical não aconteceu. E aí então, o problema todo é a crise de se viver à volta de si mesmo ou à volta da própria humanidade. A causa é este rompimento com Deus, essa distância é de estar virado para o outro lado e não para Deus. Aí está a raiz do problema. Por isso que as propostas humanas, no máximo, serão paliativos. A solução real não chega até que haja a virada, voltem-se para mim. Mas a maravilha é que esse é um Deus Salvador, que traz esta garantia singular, que só Ele pode nos dar. Verso 17, mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Não uma salvação que dura um pouco, uma salvação que pode ser, mas uma salvação eterna. E o verso 21 diz: não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador.
Salvador. Verso 22, então: volte-se para mim e sejam salvos. Grande obra de Deus que só Ele pode fazer em nossas vidas. Por isso é a virada mais radical, a maior necessidade do ser humano, voltar-se para Deus, porque Ele é um Deus que salva, nos tira da nossa culpa pela morte de Cristo por nós, nos dá o perdão através da morte de Jesus Cristo, o perdão de graça, não de justiça. Justiça é o que se merece, graça é aquilo que não se merece ou não se tem o mérito. E então é o Deus Salvador em Jesus Cristo. Precisamos nos voltar para Ele. Nos salva em toda a nossa culpa, nos salva do nosso rompimento com Ele, de buscarmos nossas próprias vontades, sermos centralizados em nós mesmos, nos liberta disto e nos leva para o seu reino eterno, uma vida direcionada por Ele, uma vida vivida para Ele, aquele que realmente é digno de nós dobrarmos o nosso joelho diante dele. Tudo o que temos e nós somos. E quando fazemos isso é que nós encontramos aquilo que o nosso coração e o nosso espírito tanto anseia. O nosso coração e o nosso espírito que andou batendo em portas insuficientes para encontrar frustração na pequenez dos ídolos humanos. Agora então, no perdão em Cristo Jesus, voltando-se para Ele através do Cristo morto e ressurreto, encontramos uma nova vida voltada para Ele, caminhando na direção dEle. Não mais para longe dele, mas agora cada vez mais perto, mais perto. E aí então temos Cristo, o Salvador, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Será grande confissão. Em Atos capítulo 4, nós temos o apóstolo Pedro falando das autoridades em Jerusalém, quando ele é questionado, e ele faz esta afirmação no capítulo 4 de um livro de Atos: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É simples, é cristalino, não há confusão. Esse negócio eu não sei bem como é que é, o que é, diversas parece. Essa confusão é nós mesmos que criamos, e até criamos para a nossa conveniência, para não termos que responder ao chamado: voltem-se para mim. Porque a palavra de Deus não oferece confusão e incerteza. É simplesmente Deus, e Deus revelado em Cristo. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É este guru, é aquela religião? Não há nenhum outro. É somente Ele. É uma questão de ouvir. E quem ouve, quem busca e ouve, encontra e resolve o problema. Enfim, é o Deus Salvador. A virada radical que vem desse Deus único e um Deus que salva. E salva. Essa salvação que é anunciada, é proclamada. Em 1970 morreu um pensador inglês, Bertrand Russell, matemático, especialista em lógica, filósofo, mas ateu, confesso. E escreveu muitos textos com relação à filosofia, à lógica, mas ele escreveu um particularmente voltado para a fé, cujo título é Por que não sou cristão? Por que não sou cristão? E ele levanta ali, creio que 5 pontos que os apologetas cristãos respondem muito bem. Mas enfim, aí está o livro dele, o exercício dele. Mas diz que uma vez então foi perguntado a ele: o que é que você vai dizer a hora que você chegar diante de Deus? Você que diz que Ele não existe. Ele disse: eu vou dizer para Deus: você não nos deu evidências suficientes para crermos. O verso 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Do que é que está falando este verso? Deus está brincando de esconde conosco. Vou ver se você consegue me achar, vou me esconder. Esse verso 15 diz: é um Deus que se esconde. Está falando dos caminhos
misteriosos de Deus. Ele está presente, Ele está agindo, mas faz coisas de forma que nós não podemos esperar, e quando Ele faz, ficamos até sem entender o que está envolvido aqui em particular. Deus levanta Ciro para a libertação e salvação de Israel do ponto de vista político-social. Isaías termina o seu ministério profético no ano 700, mas esses textos aqui é Isaías falando no futuro de mais ou menos 150 anos à frente. Nos dias de Isaías, o povo de Israel já vem andando fora dos caminhos do Senhor. Não somente Isaías confronta o povo, mas também outros profetas, e o povo não se arrepende. E nos dias de Isaías, o grande império é o império assírio, e o povo de Deus sofre por causa dos caminhos errados dele, longe do Senhor. E Isaías profetiza que aí no pior virá Israel continuando nessa situação, porque o império assírio viria de cair e subiria ao poder, então, o grande império da Babilônia. E o império da Babilônia acontece no futuro. Isaías vê isto, e Isaías fala desse tempo difícil, mas ele escreve também ao povo de Israel que no poder da Babilônia, ou debaixo do poder da Babilônia, seria derrotado, terra arrasada, e seria levado ao exílio. Finalmente, no ano de 586, de forma plena, isso acontece. 586 a.C., a Babilônia arrasa Israel e leva o povo para o exílio na Babilônia. E Isaías escreve também uma palavra de consolo para eles, e fala da libertação que viria através de um homem chamado Ciro. E Ciro sobe ao poder. Ele é um persa que une ali a Pérsia com os medos, forma o poder medo-persa, e ele parte para conquistar, e vai conquistar as regiões ali, e finalmente derrotar inclusive a Babilônia. E agora Ciro é, com seu império medo-persa, o poder do mundo ali naquela região. Lá está o povo de Deus exilado na Babilônia, foram exilados lá pelo poder da Babilônia, mas Deus levanta Ciro, e Ciro derrota a Babilônia. E o que Ciro faz? Ele permite que o povo de Deus volte a Jerusalém, volte à sua terra, e então reconstrua a terra, inclusive o templo em Jerusalém. Um Deus que se esconde. Como entender isso? Deus usando, levantando um homem, que Deus mesmo diz, nós lemos aqui no começo do capítulo 45, Deus fala de Ciro: ainda que você não me reconheça, Ciro não é um homem do povo de Deus, não é um crente em Deus, mas Deus o usa e diz: é meu ungido, isto é, o escolhido para essa tarefa que eu tenho, ele será um instrumento meu para a reconstrução da história da salvação, a volta do povo de Deus à sua terra e retomar a promessa do Senhor, então, até que Jesus Cristo venha de Israel. Aí está esse Deus escondido? Realmente não. Escondido no sentido de que Deus tem seus próprios modos de trabalhar, e modos até que nós não esperamos, e nos surpreende totalmente. Deus se esconde, nós não conhecemos o Deus Salvador, é uma busca que é difícil. Não, o verso 19 diz: não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, e não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu sou o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Deus sempre proclamou a si mesmo e a salvação ao ser humano. Por isso que o evangelho quer dizer o quê? O evangelho é uma palavra que nós temos no português, mas que vem da língua grega, quer dizer boas novas, boas notícias, aquilo que se proclama. Jesus Cristo envia o seu povo e a sua igreja a proclamar a salvação. O ateu Bertrand Russell disse: não há evidências suficientes. Na verdade, qual é o problema? O problema é que o ser humano quer que Deus se revele e se torne conhecido nos termos que o ser humano impõe. E ninguém vai impor a Deus isto. Deus é conhecido e se revela nos termos dele.
E ele tem se revelado na história, com o cumprimento total, conhecido em Jesus Cristo. E a palavra tem sido anunciada. Isaías falou, profetas falaram, Deus tem falado sempre. A questão é que o ser humano não quer a forma que Deus se revela, mesmo porque é um Deus que se esconde, isto é, nós não controlamos a revelação de Deus e a forma dele agir. Mas isto não quer dizer que ele não fale, não seja conhecido, acessível a todos nós. A salvação que é oferecida a todo ser humano. A questão é se o ser humano quer encontrar-se com Deus nos termos de Deus. Essa salvação que é oferecida é possível. Deus Salvador, voltem-se para mim e sejam salvos. Não é que Deus não anuncia, não é que Deus não fala. A questão é se o ouvido humano está pronto para ouvir e para receber. Ou vai dizer, não é suficiente para mim essa palavra. Não aceito só essa palavra. Eu exijo mais. Arrogância humana, achando que ele é o centro das coisas. Com humildade vamos responder, porque só nele há salvação. Ah, que necessidade é esta, tremenda, dessa virada radical para o Deus único Salvador. E esse Deus então que é Salvador, porque ele é o condutor da história. Ele levanta Ciro ungido, o seu ungido. Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade, esse pagão vai reconstruir minha cidade, Jerusalém, e libertará os exilados, sem ter que pagar nada. Aliás, Ciro até financia a reconstrução na volta deles a Jerusalém. Esse Deus que conduz a história, esse Deus condutor, a história da salvação, que prevê, declarem o que deve ser, diz o verso 21, apresentem provas. Quem há muito predisse isso e quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Isaías está se referindo que Deus já havia falado antes na história de Israel, mas Isaías escreve ao povo no futuro, que vai ler a sua profecia e ver Ciro acontecendo décadas depois, e Isaías traz a eles no futuro isto: quem declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor. O Deus que tem toda a previsão da história e do futuro. O ser humano dança daqui para lá e acha que controla tudo, mas na verdade Deus é quem está no controle. Essa é a grande verdade, é o Deus condutor. Volte-se para o Deus único, volte-se para o Deus Salvador, porque esse Deus que você precisa se voltar para ele é o Deus condutor da história. Volte-se para aquele que é o Senhor da história, e que Senhor da história direciona tudo para a redenção. Ele orienta com propósito redentivo. O verso 14, assim diz o Senhor, que os produtos do Egito e da Etiópia e os altos sabeus passarão para o seu lado. Chegará o dia quando esses povos pagãos vão se voltar para o Deus que é revelado em Israel, tem sido revelado em Israel, e diz: eles lhe implorarão dizendo: certamente Deus está com você, não há outro, não há nenhum outro Deus. A virada dos povos pagãos idólatras para Deus. Deus fala desse futuro, um futuro maravilhoso que haverá de acontecer. O livro do Apocalipse canta isso também. Nós cantamos um cântico aqui que dizia aí: povos de todas as nações, tribos, línguas, todos os tipos de povos se voltando para o Senhor. É por isso que no Senhor os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. E aí nós temos agora Israel acrescido já, não apenas a etnia, mas todos aqueles chamados descendentes que são inclusos nessa salvação, nessa grande redenção que Deus está conduzindo. Aí está o grande convite então, que é um convite universal: voltem-se para mim e assim sejam salvos todos vocês, confins da terra. Não apenas Israel. Sim, Deus haveria de trazer para Israel esta redenção política social, voltariam para a sua terra, estabeleceriam novamente a capital Jerusalém. Mas esta redenção política social é algo que passava primeiramente pela redenção espiritual. Eles foram para o exílio, para esse sofrimento político social por causa do seu pecado, do seu afastamento de Deus.
E agora, na graça de Deus, a redenção. Isto é, se há uma volta à política social, porque então há um voltar-se para Deus para ser salvo, para ser redimidos, sim, no caso deles, na questão política social, sim, mas redimidos para novamente voltar-se para o Senhor. Mas esta redenção espiritual que eles precisavam é aquela que todos nós precisamos, todos os povos, e aquilo que Deus oferece a eles, Deus oferece a toda a humanidade. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês do povo de Israel? Certamente que sim, mas é muito mais. Aqui há o grande amplexo, o grande abraço do Senhor. Voltem-se para mim, vocês confins da terra. E nós encontramos isso então finalmente se cumprindo em Jesus Cristo. E Jesus vai dizer o quê? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma salvação universal, um convite universal. Isaías capítulo 60, 62 canta isso de forma tremenda. Volte-se para ele, uma virada radical, sua necessidade maior, voltar-se para esse Deus único, não outra alternativa. E o Deus que salva, um Deus maravilhoso de redenção, que nos salva, nos resgata para ele. E um Deus que então faz isso porque ele conduz a história e ele o faz assim, levando para uma consumação. É voltar-se para o Deus consumador. Deus tem um plano para a sua criação. É interessante o verso 18. O Senhor que criou os céus é Deus e moldou a terra, fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. É verdade que Deus cria o ser humano, o desastre entra, o pecado entra no coração humano, o ser humano se perde, rompido com Deus. Mas Deus, quando criou isso, não criou para o fracasso. Ele tem uma consumação onde isto será redimido, será resgatado. Israel é instrumental. Deus levanta Israel para revelar-se ao mundo. Israel é instrumental nessa direção. Não Deus que veio só para o povo dele que ele levantou, mas levantou um povo dele chamado Israel para se revelar aos outros e a salvação a toda a humanidade. Então, Israel, nesta salvação dele aqui, é um tipo e nós somos o antítipo. Então, aquilo que foi se realiza em nós. Foi com eles, se realiza em nós. Mas enfim, Deus se volta não apenas para um propósito de Israel, mas toda a criação. Ele não criou a terra para estar vazia e não ser habitada. Deus tem um propósito, uma consumação de salvação do seu grande projeto da humanidade. E um caminho tremendo, tremendo. Essa redenção, essa consumação de redenção que é universal. Fala do Egito vindo, os sabeus vindo para então abraçar a fé e voltar-se para Deus. Eles virão, se inclinarão, dirão: certamente Deus está com você, não há outro, não há nenhum outro Deus. Que coisa tremenda naqueles dias, ouvir-se isso, que chegará um dia quando os povos vão se voltar para o Senhor, o Deus revelado em Israel, o Deus que formou Israel. Volte-se para mim e sejam salvos todos vocês, os confins da terra. E então há esse culminar da história. É o Deus consumador. A história humana não está entregue ao nada, por isso que a sua vida em Deus, salvo por Ele, também não está entregue ao nada. Por mim mesmo eu jurei, diz o verso 23, a minha boca pronunciou com integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A esse dia, a história humana caminha para lá. Deus leva tudo para uma consumação da sua redenção e o seu plano. Agora todo joelho há de se dobrar. O que quer dizer isso? Que esse convite universal, uma salvação universal que envolve salvos e resgatados todos os povos, significa que então todos serão salvos. Preste bem atenção. A palavra de Deus tem muitos alertas. Aliás, aqui diz: voltem-se para mim. É preciso voltar-se para Ele.
É para todos, é para os confins da terra, mas é preciso voltar-se para Ele. Mas diz o verso 24: todos que o odeiam virão a Ele naquele dia e serão envergonhados. Virão a Ele e serão envergonhados. Todo joelho se dobrará. O momento da verdade chegou, quando ninguém poderá negar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns joelhos estarão dobrados em adoração e alegria, os que se voltaram para Ele. E haverão aqueles que vão se dobrar, porque não terão outra opção, mas o farão em ódio e serão envergonhados. A condenação eterna. Muitos não gostam da doutrina da condenação eterna, aquilo que chamamos de inferno. Mas não há sentido na história humana se não houver uma condenação eterna, se a justiça de Deus não operar no ser humano e na sua história. Pense aí na maldade humana. E temos a nossa justiça pequena, imperfeita e falha, e até em muitos momentos retribui em boa parte a maldade humana, mas é tão pouco no que faz e atinge tão poucos, e alguns até com uma maldade tremenda na história. Tudo vai ficar assim, fica nisso mesmo. E aquele terrível que prevalece a vida toda sobre os outros e parte, tudo bem? Não. Há um encontro com a justiça de Deus, e isto traz sentido à nossa existência. No mundo de tanta injustiça, se não houver uma justiça final de Deus, quando se envergonha e condena, não faz sentido a nossa caminhada neste mundo. Inferno, condenação, dobrar os joelhos contra a sua própria vontade. Aliás, é interessante ler em Apocalipse, quando toca a sexta trombeta, e há então aquela destruição tremenda que acontece, Deus trazendo o castigo sobre a humanidade ali nos tempos finais. E diz ali no capítulo 9, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos. Nós pensamos que então o ser humano, diante do maior ímpeto de Deus, vai se dobrar. Não é verdade. O coração humano tem uma arrogância de um nível que só realmente um render-se a Deus pode resolver. Meu irmão, minha irmã, na condenação no inferno, ninguém vai estar lá contra a sua vontade. Ninguém vai para o inferno dizendo: eu quero estar com Deus, por que vocês me mandam para o inferno? Eu quero me voltar para Deus e não me permitem. Todos que ali estarão pela sua própria vontade. Voltem-se para mim e sejam salvos. Quem que quer ouvir isso? No seu círculo de relacionamento, quantos que querem atender isto? Ninguém será condenado pela sua própria vontade, ou contra a sua própria vontade. Alguém colocou assim, na oração do Pai Nosso, há o grande pensamento e frase que Jesus coloca ao nos ensinar a orar. E Jesus ora então, nos ensinando: seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. No céu estarão aqueles que um dia voltaram-se para Ele, foram salvos, disseram: seja feita a sua vontade. O Senhor é o Senhor da minha vida. E os que estão no inferno, quem são? São aqueles que Deus disse para eles: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Deus consumador, essa é a grande verdade. Mas o convite em tempo é este: voltem-se para mim e sejam salvos. E nós encontramos então a alegria de andar com Deus e servi-lo, cultuá-lo e glorificá-lo, dobrarmos nossos joelhos, confessar a Cristo como nosso Senhor. Isto nos preenche, salvação eterna. E o convite em tempo ainda: é hora de se voltar para Deus, porque é uma grande consumação maravilhosa. Jesus Cristo disse: vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim. Isaías diz, falando em nome de Deus: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, os confins da terra. Deus consumador, volte-se para mim. A grande virada, você já virou-se para Ele? É virar apenas. Volte-se para mim. Deus não diz: esforce-se, empregue-se nos seus méritos e veja se você consegue ser salvo. Não, é apenas a fé de crer que Ele pode nos salvar em Cristo, voltarmos para Ele, isto é, olharmos, fitá-lo, buscando nele o perdão, a reconciliação que Ele oferece. Graça, basta apenas se voltar para Ele. Não há nenhum grande segredo, não há exercícios mil, é voltar-se para Ele e simplesmente voltar-se para Ele. Tive um amigo na minha juventude que cresceu numa família cristã evangélica, foi levado à igreja, ele e o irmão dele, mas quando chegou ali, volta aos seus 18 anos, começaram anos antes já um processo de rebelião, chegaram ao pico da rebelião, de tal forma que romperam inclusive com os seus pais e colocaram o pé no mundo. Estamos falando da década de 70, e eles se ajuntaram ao movimento hippie. E esse amigo meu, então, juntamente com o seu irmão, partiu para vaguear aí pelo Brasil, inclusive até na América do Sul, e drogando-se, indo daqui para lá num pequeno grupo, e querendo encontrar e buscar na sua rebelião seu próprio caminho e satisfação. Cresceram em São Paulo, família em São Paulo, e depois de uns 2 anos dessa situação, barbudos, cabeludos, roupas que não eram lavadas há muito tempo, a maior parte dos banhos que tomavam era mergulhando em lagos que encontravam, achando-se livres, mas estão em Belém um dia, lá no Pará. Nesse vaguear, vão parar em Belém, e agora estão esgotados e cansados, e começa a surgir a conversa entre ele e o irmão dele. Nas especulações eram, aliás, o irmão dele, ele também muito inteligente. Hoje ele atua internacionalmente através de uma missão, principalmente trabalhando com povos não alcançados, chamados povos primitivos. Trabalhou na Guiné-Bissau há muito tempo, tem atuado como palestrante em alguns lugares na Europa. Era muito inteligente. E nas suas especulações ali, lá em Belém, numa noite, surge a especulação do suicídio. E um diz para o outro: nós já experimentamos de tudo, é a única coisa que não experimentamos ainda. O ser humano morre quando ele não cultua a Deus. Essa é a grande verdade. E eles estão ali no porto à noite, o porto está vazio, uma noite quente do norte. E ele me contou, eu olhei para o rosto do meu irmão e vi a morte no rosto dele. E eu pensei, eu creio que eu estou igual. E naquele momento, longe da família, arrebentados na sua arrogância e peregrinações tolas, naquele momento, apenas um momento, lembrou-se de uma canção que aprendeu como criança na igreja. E a canção diz: é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. E aquilo bateu no coração dele de uma forma tremenda. E toda aquela arrogância caiu por terra. Toda aquela tolice típica do coração humano.
E ele disse para o seu irmão: vou voltar. Vou voltar. E voltou. Voltou para casa, sim. E o seu irmão também voltou. Voltaram para a família, sim. Mas voltaram-se para Deus, voltaram-se para a igreja, voltaram-se para Cristo. Um momento. Volte-se para mim e sejam salvos. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Desfrute da plenitude eterna, virando-se radicalmente para Cristo. Oremos.